Victor, seja bem-vindo ao Café com o Professor. Alex, muito obrigado. Para mim é um prazer enorme estar participando aqui do podcast com vocês. E vamos compartilhar um pouco aí da trajetória aí para o pessoal e passar algumas dicas, algum conselho para quem quer estar ingressando nessa área de dados também. Sensacional. E como está o coração aí? Tá um pouco acelerado, vou mentir, não. A gente fica um pouco nervoso, mas eu acredito que a partir do momento que a gente tem o conhecimento, tem a experiência para poder passar, né, para as pessoas, a gente vai ficando mais tranquila, a conversa vai fluindo e a gente fica mais à vontade. Exatamente. Victor, você entrou para a formação tem menos de 3 meses. Sim. Eu acredito que você já fez outros cursos em outras escolas. Me conte, como que é essa sensação de conhecer o professor pela primeira vez e ainda num podcast? Cara, você já imaginava algum dia conhecer um professor de um curso que você fez ou ainda faz na internet? Sinceramente, não. Eu acho que ainda estou processando ainda, né, esse momento assim. Eu nunca me imaginei estar dentro de um estúdio, de um podcast, né? A gente está acostumado a ver na internet, mas você participar é outra coisa. E, obviamente, eu já fiz outros cursos, né? Mas o contato direto que a gente está tendo aqui é a primeira vez. É a primeira vez? É a primeira vez. E a questão de fazer parte de um podcast, isso tem muita relação com o que eu ensino para todos vocês dentro do curso, né? Que é a questão do posicionamento. Sim. Então, hoje, o Victor ele vai se posicionar aqui contando a experiência dele dentro da formação em análise de dados. Agora, me conte uma coisa, Victor. Como que você se enxergava profissionalmente antes de você entrar para a formação em análise de dados? Sim. O que acontece? Eu sempre fui um cara que comecei a trabalhar cedo, né? Desde os 14, 15 anos eu sempre trabalhei. Nos últimos anos, a minha carreira ela foi desenvolvida dentro da área da logística, né? Em específico no setor de transporte. E sempre trabalhei 10, 12 horas, porque é uma área que exige muito do profissional. Chegava no final do dia, a sensação de, cara, não produzir, porque era muito processo manual, era ter que ficar preenchendo planilha o tempo todo, e eu ficava no final do dia, falava, cara, parece que eu fiz muita coisa, mas meu dia não rendeu. Então, essa oportunidade, quando eu entrei para a área de dados, eu vi que eu consigo otimizar o meu tempo e fazer render, né, dentro ali do meu serviço. Então, para mim, está sendo uma experiência e tanto. Ah, sim. A área, você disse que você trabalhou na área de logística, sim, né? Na época que você, antes de você entrar para a formação em análise de dados, por mais que você não tenha aplicado nenhuma ferramenta como o Power BI, mas você já tinha noção de como que poderia ser feita essa análise, ou você passou a ganhar essa noção depois que você entrou para a formação? Assim, na minha cabeça eu pensava, bom, se isso está acontecendo dessa forma, alguma coisa por trás está acontecendo, né? Mas eu comecei a ter ideia mesmo depois que eu entrei para o curso, porque dentro do curso você tem uma visão, como se diz assim na programação, mais back-end do negócio, né? Por sim, trás dos bastidores, que você tem a noção de como que acontece na prática. Então foi depois do curso que eu tive essa noção. Perfeito. A gente, querendo ou não, às vezes as pessoas falam assim, eu vou trabalhar na área de análise de dados, eu quero estudar análise de dados. Mas querendo ou não, acaba que no dia a dia as pessoas já trabalham com análise de dados. Talvez não com as ferramentas corretas, mas elas já têm as ferramentas ali como Excel ou sim, tenta trabalhar com alguma outra ferramenta para poder entregar os dados. Bom, na nossa formação em análise de dados, você tem a oportunidade de assistir às aulas ao vivo e também assistir às aulas gravadas. Claro. Como que é essa experiência de não ter somente aulas gravadas no portal, como também conectar com o professor ou até mesmo com colegas, com turma? Como que é essa experiência para você dentro da formação? E o que isso mudou na forma de você desenvolver os seus projetos? Eu acho que faz toda a diferença, né? Porque pegando aí exemplo de cursos anteriores, eu fui um cara que eu já gastei muito dinheiro com diversos cursos e não concluí devido à falta de acompanhamento mesmo,
Então, você começava a fazer um curso, precisava um suporte, às vezes era demorada a resposta, você não tinha os encontros. Dentro da formação, eu acho interessante porque eu tenho a oportunidade de compartilhar experiência com as outras pessoas. Então, eu acho que isso acelera o desenvolvimento e eu tenho um contato direto com o professor, no caso, que é você, e eu posso tirar a dúvida ali em tempo real. E você acha que as aulas ao vivo ela faz toda a diferença na vida de um aluno? Esse acompanhamento de perto de um professor? Com certeza, sem dúvida. Sem dúvida, se você está ali olhando, né, por mais que é na câmera, mas você está olhando direto para o professor e saber que de fato tem alguém por trás ali, faz toda a diferença. O aluno se sente abraçado, né? Ele sente que tem alguém perto dele e não é somente uma pessoa que postou ali, vendeu o curso e é isso, você que segue seu caminho. Isso é fantástico, pessoal, porque a área de análise de dados, o que ele disse é necessário você ter um professor te acompanhando, um professor te dando um suporte, porque senão você vai se frustrar muito em toda a sua trajetória ali nos estudos. Então, nunca estuda sozinho, procura ter um professor para poder te acompanhar. E claro, né, Victor? Com certeza. Alex Laje School tem um professor que acompanha você bem de perto, tá bom? Com certeza. Eu sei que você já assistiu várias aulas, Sim. aulas ao vivo, várias aulas gravadas, eu consigo acompanhar a sua evolução dentro do portal e você é um dos alunos que tem muito bom aproveitamento dentro da escola. Tem alguma aula que você assistiu e falou assim, caramba, eu nunca vi isso na minha vida, que legal. Tem alguma aula que chamou a sua atenção? Cara, eu vou ser sincero, eu acho que é até difícil falar, porque desde as primeiras aulas que eu comecei a ver, eu já falei, cara, tem algo diferente aqui. Desde ali das primeiras fórmulas DAX ali que a gente aprende, a como levar para dentro do projeto, aquilo ali já me encheu os olhos assim. Eu falei, cara, é totalmente diferente. Então, eu acho que cada aula que eu vou avançando dentro dos módulos me faz ter uma percepção diferente. Claro que, já comentei com você, eu gosto de criar. Então, obviamente, a parte da criação dos dashboards, dos painéis, eu gosto mais. Você fala a parte do front-end. Isso, né? do front-end. Isso. Então, eu sou fascinado com essa criação. Mas cada aula é uma experiência inovadora, igual a gente aprendeu sobre APIs. Você fazer essa integração entre banco de dados e Power BI, você ter a informação ali em tempo real, isso é legal. Juntando bacana. Um pouco sobre essa questão de ter aula gravada, aula ao vivo, hoje você também tem todo o suporte do professor, onde você consegue acionar, chamar o professor tanto pelo WhatsApp, tanto por videoconferência, ou até mesmo no encontro ao vivo. Como que você classifica esse atendimento e o suporte que a escola hoje te dá? 1000. Gente, realmente não é porque eu tô aqui na frente do Alex, não tô precisando de sardinha não, mas igual eu comentei, eu nunca vi. Teve uma vez que eu precisei, acho que de algum suporte com algum problema que eu estava tendo dentro lá do Power BI. Acho que foi a conta estudantil, a conta corporativa? Isso. E depois acho que teve uma questão também que eu estava criando um gráfico lá de mapa, e aí acho que não estava puxando a geolocalização. E aí eu te mandei mensagem, assim, imediatamente a gente já marcou uma reunião, você já entrou e conseguiu resolver ali. Então é coisa de louco, tá? Exatamente. Dentro da Alex Laje School, na formação em análise de dados, nós temos a parte do estágio. E aí, antes de começar o nosso estágio, Victor, você participou de uma missão que se chama O Jogo Virou. Sim. Eu queria que você contasse pra gente o que o Jogo Virou impactou nesse momento antes de você ir para o estágio. Qual é a visão que você teve antes de... Até mesmo visão de como que você vai trabalhar uma base, estruturar, prospectar um cliente. O que você achou do Jogo Virou? Você participou ali dos encontros ao vivo, onde você apresentou uma negociação, onde o professor era o seu cliente. E o que mais me chamou minha atenção foi a sua apresentação e não só o posicionamento ou a fala, sim, como também a arte que você fez para você prospectar um cliente. Como que o jogo virou para você dentro dessa missão? Cara, é uma loucura, porque antes mesmo de participar dessa aula, não passava na minha cabeça como que
eu ia chegar no cliente. Então, às vezes na minha cabeça eu passo, cara, quero empreender, quero fazer alguma coisa, mas como que eu vou chegar nesse cliente? Como que eu vou mostrar o meu serviço para ele? Então, essa atividade do Jogo Virou fez toda a diferença porque a gente colocou em prática como que você faz a prospecção do cliente. Você tem que entender qual que é a dor do cliente e apresentar uma solução real para ele ali dentro do dia a dia. Então, como eu falei, você comentou da arte aí, eu gosto de criar. Então, tudo que eu vou fazer, eu sempre procuro entregar algo a mais do que foi solicitado. Então, eu acho que isso faz a diferença dentro do mercado, né? Então, essa experiência do Jogo Virou, para mim, foi assim, surreal, porque eu tive o contato com você de como que a gente ia apresentar um projeto para o cliente. E naquele momento ali, ao vivo, ali na aula, no encontro com a turma, no Jogo Virou, também deu frio na barriga? Demais. Mas demais. O frio na barriga foi igual aqui, igual no podcast? Não. Aqui tá mais. Aqui tá mais? Tá, aqui tá mais, com certeza. Lá, eu lembro que quando eu liguei a câmera, todo mundo com as webcam ligadas, né? Uhum. Aí eu falei assim, eu não vou conseguir falar, não. Minha perna já tava tremendo já. E aí, depois eu comecei a falar, eu acho que fluiu bem. Fluiu sim. E deu certo. Sim. A importância do Jogo Virou antes, porque nós começamos o nosso estágio, né? Mas antes do estágio teve essa questão dessa mentoria, dessa missão. E a ideia dessa missão, né, era exatamente preparar você, preparar os colegas e para que eles vá para o mercado, termine a formação e vá para o mercado sabendo como que funciona. Com certeza. Eu tenho percebido que hoje no mercado, às vezes alguns alunos de outras escolas, porque muitos alunos me procuram, não alunos da Alex Laje School, como alunos de escolas dos meus concorrentes, e falam comigo assim, Alex, como que eu faço para ser recolocado? Eu tenho dificuldade, eu domino as ferramentas, mas eu não sei me apresentar para um cliente ou até mesmo para uma empresa, uma entrevista de emprego. Sim. E aí a questão dessa missão do Jogo Virou é exatamente isso. É para que você entenda que existem fases, ou seja, primeiro vem a parte do conhecimento, onde você tem que se preparar para poder conversar com o cliente, mas também é importante você também dominar a ferramenta. Claro. Porque você vai pegar desafios grandes e nesses desafios você tem que estar pronto para você atuar com aquele cliente dentro do mercado de trabalho. Né? E uma coisa que me chamou muita atenção, e como eu falei no início do podcast, eu trouxe a história real. Aqui tem um aluno que se chama Victor, que vai contar a experiência. Ele está contando a experiência dele sobre o que essa formação ela vem proporcionando para a carreira dele. E eu sei, Victor, que na semana você recebe diversos convites. Bastante, né? Diversos convites. Mas eu queria que você contasse para a gente, para as pessoas que estão assistindo ou para as pessoas que vão assistir depois, como que esses convites surgiram ou estão surgindo? A cada dia que passa eu fico mais surpreso, porque eu entro no meu LinkedIn e o balãozinho da conversa sempre tem lá pelo menos 1 ou 2 mensagens que alguém me chamando, né, enfim, oferecendo algum... Só te cortando, ele está sendo disputado por muitas empresas. Tem muitas empresas chamando ele, inclusive Toyota. O último contato eu conversei com o pessoal da Toyota. Exatamente. Me conta, o que você aprendeu dentro da formação e que o que você aprendeu tenha feito com que você alcance esses convites? Bom, dentro da formação, né, tem muita gente, acredito que tem muita gente que não faz parte do curso, tem um módulo que chama LinkedIn. Dentro desse módulo, cara, é assim, surreal. Se a pessoa pegar ali e assistir desde a primeira aula até a última, eu tenho certeza que ela vai enxergar o LinkedIn de uma forma diferente. Porque o que acontece, Alex? Normalmente as pessoas elas têm mania
de entrar no LinkedIn somente quando estão precisando. Às vezes não está trabalhando, vou entrar no LinkedIn e sai aquela abinha de vagas, sai aplicando para aquele monte de vagas. Sim. Para mim não funcionou muito bem. Pode ser que outras pessoas, né, tenham uma experiência diferente. Mas eu aprendi a me posicionar dentro do LinkedIn. Então, eu acho que é isso que fez total diferença para mim poder estar sendo destacado. Então, eu comecei a fazer publicações, eu comecei a interagir com outros posts, conversar com pessoas e trocar experiências. Eu acho que isso fez total diferença para as marcas, né, as empresas começarem a me procurar. Então, eu até mandei para você, teve um dia que eu conversei, teve 2 pessoas no mesmo dia, empresas me mandando mensagem. E aí eu falei, cara, então eu acho que eu estou numa posição que eu posso escolher. Claro, claro. Então, eu tenho aproveitado bastante. Eu conversei, né, com a Toyota, que é uma grande montadora, e eu falava, nunca imaginei que eu poderia alcançar essas pessoas, principalmente eles entrarem em contato comigo. Então, eu acho que o posicionamento é tudo. Veja só, pessoal, nós estamos falando agora, ele comentou um pouco sobre a experiência dele com as aulas gravadas, agora nós estamos indo para a parte de posicionamento. Essa parte é muito importante para um analista de dados. Se você é aquele analista que estudou em alguma escola e ainda não encontrou a oportunidade, então saca só as dicas, esses insights que a gente vai falar aqui agora. Nós vamos falar sobre posicionamento. Eu sempre gosto de falar para todos os meus alunos e para todas as pessoas que eu conheço que o posicionamento ele é a chave para o seu sucesso. A partir do momento que você começa a se posicionar, não de qualquer jeito, tem que ser posicionar com autoridade. Autoridade. Eu vejo que o LinkedIn mesmo virou modinha de muitas pessoas postarem o dashboard. E a sugestão que eu dou para os meus alunos é o seguinte, em vez de postar um print, posta você abrindo a tela do seu computador, colocando a câmerazinha ali no cantinho e aí você explicando a função daquele projeto que você criou. Beleza? Porque ali você começa a contar a dor que você consegue resolver para uma empresa diante de um projeto que você desenvolveu. Com certeza. A maioria dos meus clientes que hoje eu tenho, eles me encontraram no LinkedIn. Por quê? Por causa do posicionamento. Mas como que era o seu LinkedIn antes e como que agora está o seu LinkedIn? Nossa! Meu LinkedIn era triste, viu, gente? Aqueles posts xoxo, uma foto mostrando dedo, não sei o que. Era totalmente fora dos padrões do mercado. Eu tive que dar uma repaginada boa nele. Mudar ele boa. Inclusive, tem colegas aí da formação que depois me chamou e me pediu ajuda para poder montar lá uma capa, uma foto de perfil. Eu até mandei pro rapaz, ele ficou bem feliz. Fantástico. A questão do posicionamento é importante, mas também a questão da organização, deixar o seu perfil bem atraente também é importante. E sabemos que uma das formas para alguém te encontrar, ali no LinkedIn, é você também deixar as palavras-chave corretas ali no topo do seu perfil. Por exemplo, você terminou o curso de análise de dados, então você já tem uma certa experiência para trabalhar com a ferramenta. Então, vai lá no seu LinkedIn, coloca a palavra-chave lá, analista de dados, especialista de dados, analista de Power BI ou qualquer outra ferramenta. Tem gente que coloca, estou em busca de recolocação. Essas pessoas elas não serão encontradas, por quê? Os headhunters, os recrutadores, eles pesquisam o candidato pela palavra-chave. E aí nós associamos a palavra-chave com o seu posicionamento. Sim. Porque a primeira coisa que as pessoas, os recrutadores fazem é localizou você, beleza? Ele vai começar a visualizar ali no seu perfil o posicionamento. Se não tiver um posicionamento com autoridade, o que ele faz? Ele pula para o próximo candidato. Porque eu acho que não adianta também você só pular, exemplo, analista de dados. E aí ele vai nas suas publicações, você não fala nada sobre dados, você fala sobre outras questões. Exato. E aí não gera a que você falou, a questão da autoridade. Da autoridade. Também. E um ponto importante também é, ao fazer conexão com o LinkedIn, sempre adicionar as pessoas certas. Adicionar as pessoas que poderiam ser seu futuro chefe. Por exemplo, a dica que eu dou
para as pessoas que são, né, já concluíram na área e está em busca de oportunidade é: quais são as 3 empresas que vocês gostariam de trabalhar? Beleza? Depois começa a adicionar pessoas, gerente, RH, dessas empresas. Só que não é só adicionar, tá, Victor? É você adicionar e também criar network com essas pessoas. Você começa enviando uma conexão com um texto personalizado, sempre enviar uma mensagem, não a mesma mensagem para todo mundo, enviar uma mensagem personalizada para cada pessoa. Uhum. Ali você vai, na hora que a pessoa aceitar a sua conexão, conversa com a pessoa, tenta engajar com um post dela. Por quê? Se você tem tanta vontade de trabalhar na área de análise de dados exatamente naquela empresa, você tem que fazer com que o seu perfil seja visto pelas pessoas daquela empresa. Sim. Beleza? Beleza. E me conte, hoje você tem recebido diversos convites e como que é isso? Como que quando você recebe um convite assim, você olha, aí você fala, caramba, funciona mesmo. Você antes recebia convites, antes de entrar na formação, antes de ter um perfil atraente? Como que era a sua vida ali na rede LinkedIn? Para ser sincero, era bem parada, porque eu não tinha costume de movimentar, igual eu comentei a questão do erro das pessoas. Usar o LinkedIn somente quando precisa. E eu era, de fato, essas pessoas. Então, às vezes eu ficava sem trabalhar, vou entrar no LinkedIn para achar uma vaga, mas não tinha como conseguir, porque não era visto. Esse filtro de vagas lá e sair aplicando, eu acho que é muito difícil. Então, meu LinkedIn era totalmente diferente do que é hoje, né? Então, atualmente, o emprego que eu estou hoje foi através do LinkedIn, né? E na mesma semana, eu acabei recusando uma proposta também, que era um salário legal para mim, era interessante. E até conversei com a minha esposa e eu falei, cara, acho que não é essa ainda, né? Questão de deslocamento, enfim. Vamos, né, continuar trabalhando e que as coisas vão acontecer. E na mesma semana apareceu uma outra oportunidade, eu falei assim, não, essa eu vou pegar. E aí é o emprego que eu estou hoje, foi através do LinkedIn, através do que eu aprendi dentro dos módulos do curso. Exatamente. Agora vamos para a parte de ferramentas. Vamos falar sobre Power BI. Você já tinha uma visão dessa ferramenta, de trabalhar com Power BI ou desenvolver algum projeto em Power BI? E qual é a visão que você tem dessa ferramenta em questão de resolver algum problema para uma empresa? Sim, eu conhecia, né, o Power BI, já ouvi falar, já tive a oportunidade numa empresa ter acesso ao Power BI, mas eu não tinha o conhecimento a fundo do quão poderoso é essa ferramenta. Tanto é que eu tive uma experiência numa empresa, uma multinacional também, que eu me candidatei para a vaga, me chamaram, eu fui. Quando eu cheguei lá, era uma sala com 30 televisões assim com o Power BI rodando em tempo real. Falei, cara, que louco isso aqui. Só que eu nunca tinha mexido na ferramenta, então eu ia ter muita dificuldade. Então, às vezes, uma chefe minha chegava e falava, Vitor, exporta tal dado do BI para a gente poder formar os pedidos, atualiza a base, faz isso e aquilo. Eu falei, gente, eu tô totalmente um peixe fora da água. E aí, eu saí dessa empresa, falei, cara, eu acho que é isso ali que eu quero fazer, porque eu achei muito top. Porque o Power BI ele é uma ferramenta muito poderosa se você souber usar ela da forma correta. Você consegue tratar grandes volumes de dados e ter informação na palma da mão. Exato. Apenas com um clique você consegue ver a operação toda rodando ali. Exato. E você sabe que tem algumas pessoas que às vezes não entram para a área de análise de dados porque tem medo de trabalhar com Power BI. Eu quero que você olhe para essa câmera aqui e fale para essas pessoas que têm medo de trabalhar com Power BI. Gente, é um mundo sem volta. É uma ferramenta assim extremamente poderosa. Quando você aprende a aplicar as técnicas corretas, vocês vão ver que é um facilitador do seu dia a dia. Tá? Eu no começo também tinha uma grande dificuldade, eu tinha uma resistência em falar, cara, eu acho que eu não vou conseguir. Mas tudo é prática, é constância e no final dá tudo certo. Não tem nada que a gente não consiga aprender, que a gente coloque energia naquilo. Não tem nada que para a gente. Exatamente, Victor. Agora me fala uma coisa. Na sua visão sobre o Power BI,
O que você acha que ele traz de benefício para as empresas diante do que você já estudou até o momento? Sim. O Power BI, como eu falei, é uma ferramenta assim, ilimitada praticamente. Sim. Então, pensa só, um gestor ele tem uma operação dele que ele precisa de informação em tempo real. Ele está numa viagem e ele precisa tomar a decisão baseada em algum dado. Ele pode simplesmente pegar o telefone dele, olhar, analisar os números ali e dar o comando para quem que tem que seja para tomar a decisão. Exato. Então, como eu disse, o Power BI é uma ferramenta limitada que, aplicando da maneira correta, ela só tem benefício para a empresa. Só benefício. Perfeito. Eu vi que você está fazendo as aulas direitinho, está fazendo o dever de casa. Eu acompanho o aluno de perto, tá, pessoal? E eu vejo a evolução dele. Victor, quando a gente entra para dentro de uma organização ou para dentro de um projeto, para desenvolver um projeto de Power BI, vamos falar de Power BI por enquanto, sabemos que a gente tem que desenvolver o projeto de forma organizada. Sim. Né? Por onde você começaria desenvolvendo um projeto? Bom, eu primeiro analisaria a base do cliente, né, entenderia a base dele, buscaria diretório, onde que nós vamos armazenar os dados dele, né, entenderia a base dele, o que ele precisaria naquele momento, qual que era a dor que ele tinha, e a partir disso eu ia desenvolver mecanismos para poder auxiliar na operação, né? Gargalos, reduzir custos, né? Enfim. Sim. E nessas etapas todas que você citou, qual delas você acha que talvez seja mais demorada na execução de um projeto em Power BI? Eu acredito que seja o tratamento dos dados, porque é um momento onde que você precisa ter atenção, porque é ali que acontece a coisa toda. Igual você falou, hoje o LinkedIn você entra, tá cheio de painel para lá, é bonito e tudo mais, mas os bastidores que o bicho pega mesmo. Então você está falando que antes daquela parte bonita do painel, existe todo um trabalho pesado para tratar os dados. Com certeza, ali o fio chora e a mãe não vê. Exatamente. Essa questão de tratamento, igual você citou, é importante porque quando você não utiliza um tratamento adequado, digamos que podemos falar no Power BI que essa seria a etapa do back-end, do tratamento do dado dentro do Power BI, os seus cálculos eles vão sair errado. Concorda? Sim. Então, assim, a primeira fase é você ali importar as bases para o cliente, você vai efetuar os seus tratamentos adequados, você vai entender quais são os relacionamentos, os tratamentos, a forma como você vai modelar os seus dados para que você consiga criar os seus cálculos de forma correta, porque sem isso também os seus cálculos ele não funcionam. Não funciona. Beleza? Não adianta. Aí nós temos a parte também que você citou, de ter autorização de localizar as fontes de um diretório. Geralmente isso acontece muito dentro das empresas, porque às vezes, dependendo da fonte que você vai trabalhar, seja um banco de dados, você vai ter que ter uma autorização da área de TI para poder acessar essa fonte. Né? Então, acaba que desenvolvemos e trabalhamos com Power BI e acaba que é um trabalho em conjunto. Em conjunto, com certeza. Porque a gente acaba, antes de começar qualquer projeto, a gente, igual você falou, a gente reúne ali com as áreas de negócio, com os stakeholders, para poder entender como que vai funcionar e até mesmo delegar tarefas para algumas pessoas. Porque às vezes você vai ficar na parte do desenvolvimento, pode acontecer, como você pode ficar por conta de tudo também, mas é importante você saber quem é que vai te dar o suporte para desenvolver os projetos. Sim. Né? Então, teve uma dúvida uma vez de um aluno, um certo aluno me chamou no WhatsApp e perguntou: Alex, eu tenho que adivinhar qual o cálculo que eu vou criar para o meu projeto na empresa onde eu trabalho ou para um cliente? A resposta é não, porque a parte do desenvolvimento de qualquer cálculo você vai começar a construir e estruturar com base no que a pessoa te contou na reunião e também com base nas suas fontes de dados. Sim. Então, você vai pegar essas informações, tratar e criar um storytelling ali dos dados conforme aquilo que foi definido nas reuniões com as pessoas, tá?
Então é muito importante a gente ter essa parte de reuniões, conversar com as pessoas das áreas, entender como que vai funcionar isso, tá? Como que você vai desenvolver os indicadores. Então, isso é importante. Então, você que tem medo aí de trabalhar com Power BI, pode ficar tranquilo, tá? Que você tem que seguir essas fases para você ter um sucesso aí com o seu projeto, ok? Com certeza. Também, a outra parte que sai um pouco do Power Query, mas vai para a parte do Power BI, que são os relacionamentos. Como que você define esse relacionamento dentro do Power BI? Loucura. Assim, porque, igual eu falei, quando eu entrei nessa multinacional, tinha um rapaz, uma mesa que ficava perto da minha lá, que ele era o analista lá do BI. Então, ele que controlava todas as telas. Sim. E aí eu passava várias vezes e via ele mexendo na parte lá do relacionamento. Mas eu não... Cara, o que os caras tá fazendo, né? Não sabia. E aí, quando entrei para a formação, que eu comecei a entender como que o relacionamento ele funciona, aí ficou muito mais claro, né? Eu falei, tá, então aqui faz um sentido, porque você precisa relacionar uma tabela com a outra. Então, Sim. Acho que isso faz todo sentido e é indispensável na hora da análise. Traduzindo, o relacionamento é o PROC-V no Excel. É isso mesmo. Que você conecta as informações em diversas outras colunas de uma tabela para você ter as informações centralizadas ali dentro do painel. Mas aí você estava falando, quando você viu pela primeira vez aqueles relacionamentos, aquilo te deixou confuso? Travou. Aí eu lembro que eu cheguei na mesa dele e falei, cara, bacana, o que você... Esse negócio que você faz aí, você fica juntando. Aí ele não deu muita abertura. Aí ali já me desanimou. Eu falei assim, então deixa pra lá. Deve ser algo realmente complicado, não é pra mim, não. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente não entende alguma coisa não serve pra mim. Mas aí depois eu fui entendendo como funciona e fui praticando. Sim. Nós falamos de Power BI, nós também temos a questão do SQL Server, nós temos a questão do API, que você consegue integrar diversas ferramentas dentro do próprio Power BI. Ou seja, eu consigo buscar informações de diversos locais, diversas fontes e apresentar o meu dashboard. As pessoas elas costumam visualizar, né, achar que o dashboard é simplesmente aquele painel. Mas sabemos, vocês alunos, eu professor, sabemos que o Power BI você consegue integrar diversas ferramentas. Sim. E você também consegue fazer do Power BI a ferramenta onde você insira dados. E aí nós tivemos aulas recentemente sobre Power Apps. Quando você viu essa integração do Power Apps no Power BI, que é possível inserir as informações dentro do próprio painel, como que foi para você? Eu acho que, voltando àquela pergunta que você falou, o que mexeu mais, eu acho que quando nós entramos ali no Power Apps, eu acho que mexeu comigo. Porque, como eu falei, o Power Apps ele é muito da criação. Então, você precisa conectar cada botão, você precisa pensar como que o usuário vai utilizar isso lá na frente. E nessa aula que a gente teve, você mostrou para a gente como que nós conectaríamos, né, as duas fontes e usaríamos o Power BI com o Power Apps. Quando eu vi que era possível, eu falei, cara, essa ferramenta é muito louca. E aí é uma ferramenta que eu estou gostando muito, estou aprendendo cada dia mais. Inclusive, a gente está desenvolvendo, né, dentro da sala de aula um projeto voltado para o Power Apps, né, com um aplicativo financeiro, na qual a gente vai conseguir controlar todas as nossas finanças ali na palma da mão. Então, eu vou preencher o aplicativo com as informações bancárias e ele vai alimentar uma base de dados. Então, eu estou achando bem interessante essa ferramenta. Sensacional. Surreal. Diante dessa sua experiência que você já tem com essas ferramentas e em tão pouco tempo você já começou a desbravar Sim. muito na área de dados. Se você tivesse hoje diante de uma empresa, de um diretor, o que você falaria sobre essas automações para melhorar os processos dentro daquela empresa? Falaria que se ele não tem essas ferramentas dentro da empresa dele,
hoje ele está deixando dinheiro na mesa. Porque muitas das vezes, eu vou dar um exemplo de uma empresa, que assim, ela é uma transportadora. Então, essa empresa, ela paga frete para o motorista. Então, por exemplo, se o motorista ele vai carregar hoje e chega lá por algum tipo de motivo que aconteceu, nota fiscal não saiu, não conseguiu carregar, ele volta para a base, o motorista ele vai te cobrar um frete, vamos chamar de frete morto, vamos dizer assim. Então, se a empresa não faz o controle, por exemplo, desse frete morto, nesse caso que eu estou usando, ela vai pagar com recorrência esse frete morto para o motorista sem saber o porquê. Aí no final ela fala, não, mas essa conta não fecha, mas lá atrás ela não tem o controle do que ela está pagando. Então, se você tem essas ferramentas de automação dentro da sua operação, você consegue cercar esse tipo de operação. Então, o que eu diria para um gestor, alguém que busca reduzir custos e diminuir gargalos na sua operação? Chama seu time, tenta entender o que está acontecendo, pergunta por que às vezes uma conta está chegando mais cara do que a outra e busca entender mecanismos que vai ajudar vocês nas suas operações. Né? Então você chega para o time, troca uma ideia que de repente tem alguém ali que sabe mexer com BI. Sim. Mas se a empresa não dá a oportunidade, às vezes uma abertura, o cara fica um pouco retraído em chegar e expor isso para ela, né? Os dados, eles são a mina de ouro para uma organização, né? Então, quando você está trabalhando com as ferramentas dentro das empresas, as ferramentas corretas, você consegue fazer com que essa empresa... Aí você começa a entender quais exatamente são as dores dessa empresa e tentar solucionar todos os problemas que ela tem. Nós, como analista de dados, a nossa função é resolver problema. Então, assim... vocês terão que estar diante de um projeto e entender o que de fato, né, está impactando nos atrasos de uma empresa e o que vocês podem fazer. A questão não é simplesmente montar gráfico. Montar gráfico, Vitor, todo mundo sabe fazer. A questão mais, talvez, entre aspas, complicada é desenvolver o pensamento analítico. Por quê? O pensamento analítico, digamos que ele vem antes do seu cálculo. Sem ele, você não consegue desenvolver o seu cálculo. Beleza? Me fala uma coisa, Victor. Sobre o pensamento analítico. Eu sei que você já trabalhou em algumas empresas, utilizando, até mesmo trabalhando com análise de dados, porém utilizando outras ferramentas, apesar que você não tinha uma visão ampla assim, do Power BI, agora você tem. Mas... você tinha essa parte desenvolvida do pensamento analítico ou você começou a desenvolver isso depois que você entrou na formação em análise de dados? Eu acho que eu comecei a desenvolver dentro da formação. Sim. Porque você tem uma visão diferente da operação. Você começa a entender como que os dados eles se conectam. E aí você é obrigado a forçar, né, o seu cérebro e pensar mesmo ali. Então, acho que eu desenvolvi dentro da formação. Inclusive, a gente teve até uma aula essa semana sobre... estatística? A estatística lá, que aí, quando eu vi que ia ter essa aula, eu falei, cara, eu não entendo nada de estatística. Mas aí você força o seu cérebro a desenvolver essa parte de pensamento analítico. E, consequentemente, dentro da empresa, isso é muito bom, porque quando qualquer coisa que aparecer diante de algum problema, você já vai ter o feeling ali para poder... dar uma rápida resposta. Você até citou sobre a aula que nós tivemos sobre estatística. E aí, na aula, eu citei, né, sobre como que o Power BI chega naquele cálculo. Sim. Apesar que existem funções que ele já vai trazer as respostas para a gente, mas como que ele chega naquele cálculo? E aí a gente começou a calcular o desvio padrão. Foi. Existe uma função que calcula, que é o stdev.p lá, que olha a média geral de uma base de dados. Só que o nosso pensamento analítico ele começa a se desenvolver a partir do momento que você entende para que serve aquela função e por que qual a dor que eu vou resolver com o cálculo que eu vou apresentar. Sim. Então, por mais que essas ferramentas elas utilizam o Power BI, ela tem esses recursos de trazer o cálculo pronto para a gente, o meu objetivo no nosso encontro de estatística era mostrar como que ele chegava naquele cálculo.
Então, a partir do momento que eu comecei a explicar lá sobre o desvio padrão, que primeiro eu encontro a média, depois eu vou lá encontro qual foi o desvio padrão da quantidade de notas em relação à média e por aí vai. E nós chegamos em um cálculo exato, né, que a função do Power BI também entregou no momento da aula. E muitas das vezes as pessoas elas aprendem cálculo, aprendem funções, mas não entendem a parte conceitual, a parte que vai fazer com que você utilize a função correta para aplicar no seu cálculo. Sim, né? Com certeza. Bom, nós falamos sobre ferramentas, falamos um pouco sobre posicionamento, ferramentas. Eu quero falar um pouco sobre mentoria de carreira. Você até citou sobre o LinkedIn. Beleza. O que você conseguiu ver dentro da mentoria? É claro que você citou o LinkedIn, que é uma das ferramentas que a gente utiliza, mas o que você viu na mentoria que mudou alguma coisa na sua vida profissional? Alex, eu acredito que o posicionamento, acho que o posicionamento é tudo. Desde a forma como você se veste numa entrevista, a forma que você conversa com o gestor, acho que faz total diferença para quem está buscando aí, tanto na transição da carreira, ou tanto quanto alguém está buscando reingressar em alguma carreira. Então, acho que o posicionamento dentro da mentoria você fala bastante de como se posicionar, como você se tornar autoridade no assunto, como que isso é importante. Sim. Na prática em sala, quais são os conteúdos que você lembra que eu citei dentro da mentoria? Os pontos importantes que vai fazer com que a pessoa ela continue avançando naquele objetivo que ela tem. O que você achou de mais importante, além do posicionamento, dentro da mentoria? Conectar com as pessoas certas, né? Eu acho que é fundamental para a pessoa que está buscando alguma determinada vaga. Né? Trocar mensagens ali, eu acho que isso é fundamental para a pessoa conseguir o objetivo dela. Não, show de bola. Além de todo o nosso treinamento, dominar ferramentas, entrar para a mentoria, participar de missões, nós da Alex Lages School, nós preocupamos muito em levar um conteúdo de qualidade para os nossos alunos. Você já percebeu que eu sou um professor que eu não gosto de deixar o aluno solto e quando o aluno me chama, esse aluno ele tem todo o meu suporte. Pensando nisso, a Alex Lages School ela montou uma parceria com a faculdade Anhanguera. E aí o aluno ele estuda dentro da Alex Lages School e o aluno, quando ele conclui toda a formação, ele recebe ali uma certificação pela própria faculdade com a chancela do MEC. Como que você vê a forma de receber o conteúdo das aulas juntamente com essa certificação de peso de uma faculdade, de uma instituição tão renomada, que é a faculdade Anhanguera? Eu acho que é um dos destaques assim, dentro do curso, porque, como eu falei, existem cursos caros aí que não te dá esse certificado com reconhecimento do MEC. Então, é um destaque muito grande, porque acho que tem peso quando você chega na empresa, eles te perguntam lá, você é formado, estudou aonde? E aí, quando você apresenta um certificado que tem um reconhecimento pelo MEC, eu acho que isso gera uma credibilidade maior naquilo que você está apresentando, né? Porque, igual o pessoal fala, às vezes o papel ele acaba aceitando tudo, mas na prática é diferente. Então, quando você tem algo que é certificado pelo MEC, eu acho que isso dá um peso muito grande na apresentação ali do seu currículo. Sim, quando a gente associa conteúdo bom com essa autoridade que é a faculdade, eu acho que o aluno ele tem toda a bagagem. Sim. Acho não, tenho toda certeza que o aluno tem toda a bagagem para encontrar a oportunidade que ele tanto almeja. Beleza? Você entrou para a formação em análise de dados esse ano. Né? A gente já falou aqui que você já tem 2 meses que você está dentro da formação. Já conseguiu, já recebeu diversos convites, continua recebendo diversos convites.
Como que você se vê daqui a um ano? Cara, daqui a um ano, eu pretendo, obviamente, estar assumindo grandes projetos, aí, né, cada vez maior, porque eu acho que a ideia é isso, a gente evoluir e continuar aprendendo cada vez mais, porque a área de dados, ela muda constantemente. Sim. Né? Então, a gente precisa estar atualizando a cada dia, enfim. Então, acho que é importante esse amadurecimento para futuramente a gente poder assumir projetos cada vez maiores, né? Igual você comentou, tem aproximadamente 2 meses aí que eu estou focado no LinkedIn e tudo mais. Eu comprei o curso ano passado. E aí, na minha cabeça, eu falei, é só mais um curso daqueles. E aí, quando eu entrei nessa empresa que eu te falei, a multinacional, que eu tive acesso ao BI, e eu não tinha feito o curso, se eu tivesse feito, ia ter feito a diferença lá na prática, eu falei, cara, eu preciso fazer o curso. E aí, nas primeiras aulas, já aprendi, já peguei para fazer. O que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, tem 2 meses, 3 meses que ele está fazendo e já está tendo esse resultado. Né? Só que eu acredito que tem uma frase que eu gosto muito que eles falam, né, que a intensidade ela distorce o tempo. Sim. Né? Então, Sim. por exemplo, tem 2 meses que eu estou sendo chamado, tô, né, sendo destaque em algumas empresas, mas devido ao foco que eu estou dando, né, dentro do curso. Então, assim, eu acredito que se a pessoa pretende migrar para essa área, pretende se especializar, vai a fundo, não desiste, não espera a oportunidade aparecer para mim igual apareceu nessa empresa e infelizmente eu não acredito que eu não estava preparado, né? Ela se prepare antes que quando a oportunidade aparecer, eu tenho certeza que ela vai estar pronta para poder. E vale ressaltar também que esse tempo ele varia de pessoa para pessoa, que é o que você falou. Você é uma pessoa que dedica, você é uma pessoa Sim. que está ali o tempo todo buscando se atualizar, né? Mas você está ali todos os dias tirando um tempinho do seu dia para você colocar suas aulas em dia, praticar as atividades que o professor deixou em casa. Então, isso é muito importante. Sim. Porque quando você entra para um curso e aí você começa... vou fazer hoje só 10 minutos, depois na outra semana eu faço mais um pouco. Na área de análise de dados não funciona assim. Ou você tem a constância, ou você vai deixar as oportunidades passarem. Então, assim, é uma baita oportunidade a área de análise de dados, porque se você faz a pesquisa pelo LinkedIn, buscas no Google, você vê o quanto que as empresas estão procurando por esses profissionais. Eu tenho alunos que moram em Belo Horizonte e que desenvolvem projetos para Portugal, Espanha, sem sair de Belo Horizonte. Então, esses alunos, eles também conseguem grandes oportunidades, assim como você está conseguindo. Uhum. Então, é importante, tá? Você que está assistindo nosso Café com o Professor, é que depende muito de você. Você quer de fato migrar de área, você de fato quer uma transformação para a sua carreira? Aqui na Alex Laje School, o professor, você tem um professor para você. Agora, se você optar em acelerar a sua carreira, avançar, você sabe que vocês podem contar comigo e também com os nossos alunos aí que estão sendo destaques. Além disso, nós temos também um grupo de estudo, uma comunidade onde os alunos eles trocam muita ideia. E eu vejo que você também compartilha informações com a galera. Sim. E ajuda até mesmo tirar dúvida dos colegas. Então, no nosso grupo nós temos alunos que são veteranos e alunos que são calouros, né? O que você acha do grupo? Você acha que isso te ajudou muito a não só, talvez até mesmo que perdeu o medo de tentar resolver um problema, porque quando você acaba ajudando um colega, você acaba perdendo aquele medo de dar até mesmo uma resposta errada. Sim. Então, dentro da formação, essa comunidade que nós temos, o que você acha? Não, é sensacional, né? Eu falo que quem ensina aprende 2 vezes. Exatamente. Então, dentro da comunidade, eu busco mandar alguém, às vezes, por mais simples que pareça, a dúvida do colega ali, eu busco ajudar porque, às vezes, é algo que reforça a minha memória. Né? Então, a comunidade ela é muito forte. Né? O grupo ele é muito movimentado. Muito movimentado. Muito movimentado. Então, sempre tem alguém mandando mensagem, sempre tem alguém respondendo. E eu acho que isso faz a diferença, porque, como a gente falou, o aluno ele não se sente sozinho. Né? Então, ele vai saber que a todo momento vai ter alguém para poder ajudar ele.
né, nessa caminhada. E às vezes a pessoa acaba desistindo porque não tem esse tipo de suporte. Não tem. Ela se sente sozinha. Eu vou trocar ideia com quem? E essa área de Algum análise de aluno? dados? Não tem. E essa área de análise de dados não tem como você não ter um acompanhamento, nem que seja de um colega. Tem que ter. Mas tem que ter esse acompanhamento. Faz total diferença. Então presta bem atenção, pessoal. Vocês, aqui os alunos, eles têm um professor que acompanha de perto, um grupo do WhatsApp, uma comunidade ativa, aulas no portal, aulas gravadas, aulas ao vivo, e ainda o aluno consegue ainda tirar todas as dúvidas, tanto por videoconferência de forma individual ou na aula ao vivo, e também assistir às aulas gravadas. Além disso, o aluno também consegue participar de missões dentro da nossa formação em análise de dados. Nós temos um programa que se chama Missão, onde você vai desenvolver projetos reais. E aí, na missão, como que funciona? Você vai caminhar sozinho, e depois o professor vai dar o feedback do projeto que você desenvolveu. Tá? Então, isso também é importante, né, Victor? Com certeza. Esses projetos, né, ele traz ali, a gente sai um pouco da teoria e entra na prática, onde que a gente tem que colocar em prática o que está sendo aprendido ali nos cursos, porque também não adianta você só ficar assistindo o vídeo e não colocar em prática. Então, principalmente, esses projetos eles têm me ajudado bastante. Né? Exatamente. A colocar em prática o que a gente tem aprendido. Antes de encerrar o nosso podcast, vamos contar uma novidade para o pessoal. Victor é um aluno muito dedicado, um aluno que ele desbrava o curso, qualquer informação que passa para ele sempre está ali, né, à disposição para desenvolver projetos e sempre continuar evoluindo. Por isso, eu, professor Alex Lage, dono da Alex Lage School, né, eu convidei o nosso aluno Victor para ser professor. Ele vai, juntamente comigo, desenvolver um curso que se chama Power Apps, e aí ele vai começar a ministrar o curso de Power Apps. O que você achou do convite, Victor? Cara, você nunca imaginava de comprar um curso na vida, estudar com o professor, conectar ao vivo com o professor e ainda ter a oportunidade de ser um professor. Assim, eu confesso que eu tava por dentro, eu tava assim, querendo, né, já contar para as pessoas e tudo. Eu falei, não, calma, deixa eu respirar primeiro, deixa eu processar. E realmente eu nunca imaginei, né? Realmente foi uma virada de chave muito grande. O jogo virou? O jogo virou, literalmente o jogo virou. Então, para mim, quando você fez esse convite, eu realmente fiquei muito feliz e falei, cara, vamos para cima, vamos fazer acontecer. E eu tenho, né, você tem visto, a gente troca ideia, eu tenho me dedicado bastante para que a gente consiga transformar também a vida de outras pessoas que tá vindo para esse mercado, que é um gigante. Você entra aí, você vê mercado aí, salário acima da média, empresa buscando, mas falta o profissional, né? Victor, complementando, tá? O meu objetivo eu não tenho simplesmente o objetivo de pegar o investimento do aluno e deixar o aluno solto estudando. Meu objetivo é que o aluno alcance os objetivos dele com base no investimento que ele fez. Se o aluno está disposto a mudar e transformar a carreira, pode ter certeza que ele está no lugar certo. Então, quando eu vejo um aluno tendo muito sucesso, igual você é um dos alunos que vem tendo muito sucesso, tem vários alunos Sim. que também estão conseguindo diversas oportunidades. Tivemos recentemente um aluno que postou no grupo com um salário de 15 mil, lembra disso? Ah, foi um projeto que ele pegou, se não me engano, foi para alguma prefeitura, se não me engano. Pará? Belém? Foi alguma prefeitura que ele fechou e aí ele mandou lá falando, cara, primeiro projeto, 15 mil. 15 mil reais. 15 mil reais por mês. Por mês. Ele fez uma assinatura com a empresa que ele desenvolveu o projeto e 15 mil reais por mês. Foi. Então, para mim, isso para mim é a maior alegria do mundo, cara, assim, de utilizar o meu conhecimento para poder transformar as pessoas e levar as pessoas para o topo, levar as pessoas para o objetivo que elas almejam para a carreira dela, tá? E para mim é o maior troféu que eu possa colocar na minha prateleira, sabe? Antes da gente finalizar, qual o conselho que você daria para uma pessoa que deseja migrar de área, mas não sabe por onde começar? Cara, eu vou falar até olhando para... Pode falar olhando para cá. Para essa câmera aqui. Se você está tentando migrar de área ou até mesmo
se reentregar no mercado, cara, não desiste. Não desiste, porque fácil não vai ser, a gente sabe que não é fácil, mas você precisa ter persistência, correr atrás, criar a sua própria sorte, não esperar que as oportunidades apareçam para você. Você precisa correr atrás, porque você fazendo a sua parte, quando as oportunidades aparecerem, elas vão vir até você. É o que acontece comigo. Então, eu estou fazendo a minha parte. Às vezes você fala, cara, estou postando aqui uma semana, não está acontecendo nada, será que estou fazendo nada de errado? Não desiste. Continua, não para no meio do caminho, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Exatamente. Bom, pessoal, esse foi o nosso Café com o Professor. Victor, eu agradeço muito pela sua participação, por você estar aqui. Para mim é um prazer te conhecer. Sempre vi ele na tela das aulas, mas hoje que eu estou conhecendo ele de forma pessoalmente aqui, né? Então, para mim, isso é uma alegria ver um aluno ter muito sucesso na carreira. Então, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo e também ver o seu esforço. Para mim, isso é a maior satisfação que eu tenho para mim, ok? E você que é aluno ou ainda não é aluno, quem sabe que talvez você seja o próximo a sentar aqui na cadeira com um café com o professor. Aqui você conversa comigo, tira suas dúvidas, dá o seu depoimento e até mesmo pode até fazer suas críticas, que eu estou aqui para poder escutar e entregar para vocês o melhor curso, tá? É isso aí. É isso aí, pessoal. Para vocês que ainda não estão dentro da formação em análise de dados, se você estiver assistindo esse vídeo, você vai ter 10% de desconto para entrar dentro da formação em análise de dados. Esse vídeo vai ser postado no Instagram, no YouTube, eu vou deixar o link. E aí, só que esse 10% de desconto, em algum momento ele vai encerrar. Só que não é somente os 10% de desconto. Se você se inscrever hoje, eu vou te dar o acesso vitalício para dentro da formação em análise de dados. Gostou? Então, entra para a formação e venha estudar aqui com a gente e tenha sucesso, assim como o nosso aluno Victor.